Sejam muito bem-vindos ao ID Talk de hoje sobre segurança cibernética e identidade digital. Hoje nós estamos aqui para falar sobre soluções de CIAM com os nossos amigos. Muito boa tarde para vocês. Boa tarde, Suzana. Muito obrigado à audiência e sempre está atenta aos temas que a gente discute aqui, que são bastante relevantes para a sociedade. Muito bem, mas eu queria que você falasse para a nossa audiência seu nome e o cargo que você... Suas funções, né? Você e o Fernando, que é a primeira vez, né, Fernando? Isso, primeira vez. Estamos batizando o Fernando. Coitado. O BRIC. Bom, vamos lá. Sérgio Muniz, responsável pela área de gestão de acesso a identidades para a América Latina na Thales. E eu sou o Fernando Ubrick, eu sou gerente de vendas dos produtos da Thales de CIAM. É um prazer estar aqui, Regina, Suzana, obrigado pelo convite. Primeira vez aqui no ID Talks, é um prazer. Bom, então vamos para o nosso primeiro bloco. Sérgio, vamos agora para as nossas perguntas sobre roubo de identidade. Um assunto que está todo mundo sempre falando alguma coisinha aqui, outra ali. Agora uma pesquisa recente que saiu na NortonLifeLock de 2023 revelou que 71% dos brasileiros estão preocupados com isso. Imagina agora, em 2025, como que isso está mais ainda na cabeça de todo mundo, né? Como que a Thales, sendo uma empresa global de tecnologia, enxerga a escalada de risco de roubo de identidade nesse contexto atual? Excelente ponto. E, na verdade, eu acho que para a Thales, para todos nós que estamos aqui nessa mesa, nenhuma surpresa. Não. A gente vem conversando sobre isso há bastante tempo. A Thales também faz os mesmos monitoramentos, a gente faz as pesquisas anuais que vocês também têm acesso, Data Threat Report, Access Management Index. E um dos pontos relevantes é perguntar qual confiança em serviços digitais por parte de consumidor, cidadão. E a gente tem informação dessa escalada, né? Um crescimento constante na preocupação com as fraudes, e as fraudes vão migrando. E um outro indicador importante é a área bancária. Se existem instituições que os consumidores confiam mais, e eu acho que muito relacionado ao histórico das fraudes e depois ao histórico das implementações de defesa cibernética, normalmente com a área bancária, normalmente a gente confia mais como consumidor nos bancos para fazer qualquer tipo de transação digital. Então, isso é uma realidade, a gente tem visto essa escalada e é uma realidade que todos nós conhecemos. Interessante isso, porque a gente confia mais nos bancos, justamente porque eles têm menos incidentes, né? Apesar dos incidentes existentes, mas foram os primeiros a sofrer, foram os primeiros a implementar as melhores práticas e investir em segurança cibernética. E os que mais investem, isso é hoje. Fundamental, para a gente ver que o investimento dá o retorno, né? Gera um resultado. Porque a gente fala muito, né? As pessoas estão sempre querendo falar do ROI da implementação, do ROI da solução. O ROI está aí. Confiança. Fernando, pensando então nesse cenário, né, que a gente está falando agora, aonde entra uma solução de CIAM para dar mais confortos para os clientes e mais proteção para as próprias empresas, né? É isso aí, Regina, você tocou num ponto-chave, né? Porque a gente fala de CIAM. CIAM ele vem do IAM, é um subgrupo do IAM, e esse C é de consumidor, é do cliente final. E se a gente pensar hoje, o que há 10 anos atrás era uma loja física, o que há 10, 15 anos atrás era uma agência, hoje é um aplicativo no telefone. Aquilo ali é a interface, é como as empresas falam com os clientes hoje. E o CIAM, ele é parte fundamental dessa experiência. Porque quando você vai criar uma conta em banco, por exemplo, ou entrar num e-commerce, aquilo ali é o único canal que aquela empresa tem para falar com você. Então, a gente tem o aspecto de segurança, que é muito do que a gente está falando hoje, e é fundamental, né? Isso é um canal seguro, tanto para cadastrar um novo cliente, para ter certeza que é aquela pessoa que está cadastrando, assim como aquela pessoa vai fazer um uso recorrente daquilo. Mas também é uma ferramenta de negócio, porque se você tem uma boa experiência ali naquele canal, isso aumenta a taxa de conversão, reduz o dropout, né? Quantas vezes a pessoa vai fazer um cadastro, se é complicado fazer, a pessoa vai embora. Então você pode ter um aspecto de segurança muito alto, mas uma usabilidade ruim, que é até pior,
Porque você fecha a porta para fraude, mas fecha a porta para o negócio também. Claro. Então é esse balanço, é você conseguir uma solução de CIAM que cuide da fraude, que dê a confiança que o Sérgio falou para o consumidor final, mas que principalmente traga uma boa experiência para converter isso em negócio, né? 1% que você reduz na fraude não compensa você perder 1 ou 2% no negócio, é muito pior. Então o desafio do CIAM é garantir segurança, garantir confiabilidade, mas trazer uma boa experiência para o usuário, porque isso reverte em negócio. Eu gosto de ver o CIAM mais como uma ferramenta de negócio que garante segurança do que o contrário. Mas, por exemplo, você falou de dois segmentos, e-commerce e sistema financeiro. Mas eu tive uma experiência semana passada que eu fui a um laboratório, um grande laboratório, e tinha uma placa falando assim, cuidado ao receber mensagens desse laboratório. Todo mundo está fazendo isso atualmente. Então, o segmento de saúde também é um perigo isso. E aí eu fiquei, bom, agora eu já não sei mais se eu vou receber o meu exame, se eu vou receber um... Eu prefiro receber fisicamente. Quebra a confiança, Não, né? realmente eu fiquei, como é que eu vou saber, entendeu? Quer dizer... Acho que o mercado financeiro ele é muito óbvio esse acesso, porque você está lidando com dinheiro, é o teu patrimônio. Mas dá para expandir isso para muitas áreas. E tem indústrias que eu acho que ainda tem muito para crescer. Por exemplo, a indústria de seguros. Eu, por exemplo, tenho com a mesma seguradora, tenho seguro saúde e acho que seguro do apartamento, se não me engano, e de carro. Incêndio. Eu tenho um login diferente para cada um desses seguros. Não tá consolidado, né? Gera uma experiência de usuário. Por exemplo, se tivesse uma seguradora hoje que me desse todo o acesso a tudo, inclusive para minha família, que usa alguns seguros. Mas você que escolheu ter um login para cada um? Por segurança ou a empresa que te obriga a ter? Às vezes é da empresa, às vezes vem de uma questão de legacy, né? Você já tem aí você cria outro. Então, assim, tem muito espaço para crescer na área de seguradora, educação saúde, como você falou. Até saúde online hoje, né? Que você faz teleconsulta. Você está lidando com um assunto delicado, é a tua saúde. Você quer segurança. E o usuário quer também uma boa experiência do usuário. Então, fazer muitas indústrias. Um complemento rápido nessa parte do seguro, porque a gente até já falou disso lá atrás, aqui no passado, em algumas das entrevistas com vocês. Muito desse problema que o Fernando comentou, não é que a indústria de seguros não sabe lidar com as interações digitais com os clientes delas. É que a indústria de seguros, mundialmente, e também no Brasil, ela é fruto de fusões e aquisições. Então, o que eles têm é um verdadeiro quebra-cabeças, porque ele tem o site legacy da empresa de saúde que eles compraram não sei quanto tempo, com a de seguro de vida, apartamento que eles já tinham. Então, tudo isso vira um Lego e que eles ainda não tiveram condições de consolidar. E parte dessa consolidação, parte desse trabalho que daria muito mais... Seria muito mais amigável para o cliente, no caso o Fernando, com esse exemplo, é parte do que a gente consegue entregar com a nossa ferramenta de CIAM. Mas algumas indústrias têm algumas razões específicas, não é por somente é uma falta de investimento, não. Existe tanto trabalho sendo feito para a interação digital por todas as indústrias, e algumas têm ainda o seu calcanhar de Aquiles. No caso da indústria de seguros, eu sempre digo que é a consolidação. É um mercado rico em fusões e aquisições, a gente tem visto isso nos últimos anos, e aí o que eles têm nas mãos é um quebra-cabeças que não é difícil de acertar. Mas não uma é fácil, solução de vocês não é uma... Ajuda, com certeza. Não ajuda, a gente já vem conversando. Sim, com porque certeza. eu me lembro uma vez, você falando até de CIAM mesmo, você colocou ali, fez um... Né? Como é que se chama? Cada tipo de cliente interagindo com cada tipo de repositório, de cada tipo de linha de seguro, e tudo de seguro isso. que eles têm. Como consolidar isso? É uma das grandes tarefas que o Fernando tem para o mercado brasileiro e sul-americano. E um caminho que é um caminho difícil de implementar, é você tentar consolidar tudo isso que o Sérgio falou, né? Trazer todo mundo para uma base de dados central, isso dá muito trabalho. O que a Thales tem é uma ferramenta que consegue enxergar esse retalho, esse fruto de várias aquisições e trazer tudo isso para uma gestão centralizada sem você ter que reconstruir tudo isso. Porque reconstruir tudo isso é muito complicado. Então você não precisa reinventar a roda, que é um negócio que levaria anos e custaria muito caro. Você precisa de uma solução que entenda esse cenário e consiga otimizar e unificar esse cenário que o Sérgio comentou. Inclusive, ontem a gente estava conversando sobre isso, de quem
você que fez essa pergunta até, né? Qual é a área da empresa que toma conta dessa solução? Porque você imagina o seguinte, com tantas aquisições, o master não vai ter várias áreas de cibersegurança, então tem que estar tudo de uma responsabilidade só. Vai consolidando. Né? Então, quer dizer, imagina essa equipe segurando vários pratinhos, né? Precisa de um norte, de alguém, alguma área dando um norte, mas por outro lado você consegue contar. E o CIAM, isso é extremamente importante. Um pouquinho diferente quando a gente fala de workforce, de gestão de acesso corporativa interna. O CIAM a gente tem que olhar o negócio. Então a gente precisa do negócio, precisa do DPO, precisa da área de tecnologia, precisa da área de segurança. O CIAM é compartilhado e todas essas áreas têm participação ativa num projeto de CIAM. A gente viveu isso diversas vezes na Europa, em diversos projetos que foram implementados. Vocês sabem que o nosso CIAM tem a ver com uma aquisição recente, de 2 anos atrás, de uma empresa mais focada nos países nórdicos. Então a gente tem grandes referências lá e a gente está, justamente a missão é escalar de forma global. Exatamente. Pra cá. Então, vocês já falaram um pouco do que eu gostaria de saber nessa pergunta, mas, Fernando, vou te dar um desafio. Faz um resumo dos benefícios tangíveis que uma empresa tem quando implementa uma solução dessa, em termos práticos. Assim. Vamos lá, legal. Se a gente olhando pelo lado da fraude, né? Onde que pode ter fraude, onde que pode ter um problema que depois vai virar um problema de negócio. 2 grandes momentos. O momento que um cliente se torna um cliente novo, então eu não sei quem é aquela pessoa, ela baixa o aplicativo e ela cadastra e diz ali, eu sou o Fernando. Como é que eu sei que ele de fato é o Fernando? Então você tem que ter ferramentas que vão desde tirar uma foto de um documento, fazer uma análise de risco, eventualmente tirar uma selfie, mas sempre com aquele desafio, tem que ser uma boa experiência para o usuário. Eu vi um case que o onboarding tinha 17 passos. Né? Até o fraudador desiste. Então, assim, você resolveu o problema de segurança? Resolveu. Mas você criou um outro problema maior, né? Que você está comprometendo o negócio. Então, é esse momento que eu não sei quem é. É bom, porque se não tem negócio, não tem fraude. Você resolve. Mas a questão é, então, assim, como que eu faço para bloquear o fraudador, mas deixar o cliente bom entrar? Tem que lembrar muito disso. Um cliente bom, autêntico, que eu nego a entrada dele, porque eu gerei muita fricção e ele foi embora, possivelmente para o meu concorrente, isso é um problemão, às vezes maior que a fraude. E o outro momento eu já sou um cliente e eu vou acessar o sistema, então eu preciso garantir que de fato sou eu que estou acessando e não o fraudador, que é o account takeover, né? Que é alguém entrar, que do ponto de vista de segurança é até pior, porque eu já sou um cliente, eu já tenho os acessos, eu tenho uma conta, eu tenho um seguro, ou eu tenho um acesso corporativo, vem alguém e acessa no meu nome. Né, e tem todos os benefícios daquele acesso. Então, eu acho que a solução dá para colocar dessas 2 formas. Né? A solução da Thales, ela presta atenção nesses 2 momentos. O momento de um cadastro, garantindo que quem está dizendo que é mesmo, mas com uma experiência que seja aceitável. E depois, durante o acesso, facilitar o acesso do usuário autêntico e bloquear o acesso de um fraudador. E aqui existe muito hoje, os principais ataques são engenharia social. Né? Então, alguém vai lá, manda um e-mail com phishing, né? Você clica num link e isso vai para uma página igualzinha à página do que você está querendo acessar e você entrega tudo. E isso vai acontecer. Não adianta a gente achar que por mais educação do consumidor que tem. Não, então, você às tem vezes que ter... nem é educação, porque às vezes você vê e é igualzinho, é incrível. Idêntico. A gente mesmo, né? A gente é da indústria, a gente pega, mas eu já recebi uns phishings assim que aí você até abre. É perfeito. O trabalho deles cada vez tá mais banco, autêntico. Né? Que eles botam uma coisa em cima da outra, assim, que você nem nota que botou uma tela em cima da outra. Uma tela em cima da outra. Então a gente tem que pensar, isso vai acontecer. Então, que tecnologia que dá para usar? Existem tecnologias que você coloca para o usuário fazer um passo a mais para o usuário, mas você tem tecnologia também que está rodando no background, né? Que o usuário não vê, mas tem muita coisa acontecendo ali para tentar detectar esse tipo de fraude. Então, diria para tangibilizar isso, acho que são esses 2 momentos, e tecnologias, tanto que o usuário vê, como tecnologia que acontece no background, que ele não vê, mas está ali checando, né? Avaliando o nível de risco daquela transação. Legal. Então, me surgiu uma dúvida quando você estava falando, que é o seguinte, os desafios são feitos por cada empresa. Os desafios que eu estou dizendo são os fatores de autenticação. Sim. Cada empresa
ela pode selecionar um conjunto de desafios. Biometria, combinação de senha e biometria, combinação de certificados X509, que é a solução de você estar preparado para aceitar, não é isso? Certificado digital Que é a também. PKI, né? Que o Sérgio adora. Mas É uma combinação. É uma combinação de bem, credenciais, que forma as credenciais do usuário. E cada um tem esse desafio. E eles podem usar, isso, a minha pergunta era essa, eles podem usar dados do próprio banco de dados, por exemplo, alguma pergunta sobre o nome da sua mãe. Mas alguma coisa mais particular, por exemplo, sei lá. Mas aí só se você definir antes. Não, eu diria que isso é muito comum. Não sei se você quer complementar, Fernando, desculpa. Vai lá. Isso é muito comum em call center, em acesso digital por web. E eu me deparo com alguma frequência com as companhias aéreas gringas. Ou as estrangeiras, aqui nem tanto. Normalmente eles querem fazer uma validação para validar que eu sou realmente o cliente deles. Me pedem o meu número de fidelidade, por exemplo, e às vezes me faz a pergunta, como é que você junta, por que meio você junta os pontos ou as milhas do seu... Sempre a mesma pergunta? Não, é comum essa, esse é um exemplo. E eu, por exemplo, tenho uma que eu quase não vou com ela, estrangeira, é pelo cartão de crédito. Então é ali o X da questão, porque a resposta normal às vezes não, eu vou, são voos internacionais, ou são voos locais. Eles estão tentando pegar alguma validação do que é o meu extrato. Às vezes perguntam qual é o meu e-mail que está registrado, o nome da minha mãe, porque eu viajo, tenho que apresentar documento, no passaporte, no documento tem filiação. Então, eles vão casando com alguma questão de comportamento que eu tenho como cidadão. Isso realmente acontece. Mas eu vejo isso mais lá numa fora, questão... não aqui, né? Lá fora, isso é feito aqui no Brasil, pelo call center do Brasil dessas companhias, também lá fora, mas eu acho que é muito restrito. Eu acho que quando a gente fala de CIAM, e a gente vai falar sobre isso ao longo dessa entrevista, e o Fernando vai ter alguns exemplos, eu acho que existem outros mecanismos. A gente tem uma questão também que a gente até pode conversar um pouco relativa a comportamento, e que é relevante, mas eu diria que existe, mas eu acho que não é a tendência. Eu acho que a tendência, quando a gente enxerga o que um CIAM pode entregar, a gente tem várias outras formas de inserir uma autenticação razoavelmente robusta para um cenário de interação com o consumidor. E a gente bota alguns ingredientes de comportamento, que a gente mais para frente deve comentar. Isso quando a gente fala com um cenário de consumidor. Especificamente consumidor. Mas a gente precisa lembrar, e a gente falou aqui do caso de seguro, eu vou me antecipar algumas coisas que a gente vai mencionar lá na frente, principalmente o Fernando. Quando a gente fala do mercado de seguro, eu como companhia de seguro, não tenho que me preocupar só com o acesso do Fernando, com os 3 tipos de seguro que ele tem, os repositórios separados e a consolidação disso. Eu tenho que me preocupar ou com o broker que dá acesso à companhia que ele trabalha, para entregar um seguro, de repente, saúde, e o agente, que eu também trabalho com esse agente, que é quem vende para ele o seguro na pessoa física que ele tem do carro ou do apartamento. Então, a gente começa a criar um ecossistema muito mais complexo. E é aqui que eu acho que o CIAM tem um diferencial importante e que a Thales também tem um diferencial importante, e a gente vai falar muito disso lá na frente. Então, só para complementar uma coisa que o Sérgio falou, acho que a resposta dele está completa, mas só para adicionar, que você comentou das autenticações, né? Sim. Acho que um approach interessante da autenticação também é assim, a autenticação, ela não tem uma autenticação certa, ela tem a autenticação certa naquele momento. Então, por exemplo, eu estou entrando, como o Sérgio falou, vou entrar lá na minha conta da companhia aérea para ver quantas milhas eu tenho. Eu não preciso fazer uma verificação facial para olhar minhas milhas, né? Se você pedir isso, se a empresa pede isso, já gera uma fricção desnecessária. Mas se eu vou comprar uma passagem usando minhas milhas que eu levei lá 3, 4 anos para acumular, para toda a minha família, não pedir uma autenticação, né? E se pedir, falar assim, não, faz uma selfie, né? Ou dá aqui algum dado, responde uma pergunta. Eu, como cliente, me sinto bem. Eu falo assim, legal, meu dado está protegido. Então, eu acho que o nível da autenticação ele tem que casar com o risco da transação que eu estou fazendo, e se for bem feito, se isso for bem construído, o usuário vê valor nisso. Vê sim. A gente vai a tanto evento que eu já não me lembro mais que evento a gente escutou isso. Eu não concordo muito com esse negócio de ficção em todas as situações que tem que resumir tudo muito. Não, porque eu acho que, assim, quando é muito rápido também, eu desconfio. Então, tem alguma coisa errada. Eu lembro que a gente teve justamente num evento onde um painel
tinham vários bancos e eles falando isso, que muitas vezes, quando não tinha fricção nenhuma, o cliente abandona. Pode ser porque um acha problema. que Pode ser um problema também. ele fica desconfiado que aquilo ali não deve estar falando com o banco. Então também. Vou te dar um exemplo. No início de mobile banking, a gente fazia transação com uma aplicação que já tem um token embarcado que a gente faz. A gente só lembra desse token, a maioria das vezes, hoje em dia, quando a gente faz a ativação desse token dentro da aplicação do banco. Ou às vezes numa interação com o call center, ele pede para a gente ir lá ver o token. Exatamente. Mas na verdade, toda e qualquer transação que a gente está fazendo, o token está ali. Ele está validando se você tem algo que está ali, já foi ativado. Né? Só que é transparente, mas no início tinha banco que falava assim, não, esse negócio de transparente não está dando certo não. Eu vou botar uma tela dizendo que a transação está sendo validada com o token. Balela, já tinha sido validado, mas era para passar uma percepção de segurança, que foi exatamente o que você falou. Eu vou gastar aqui, investir 10 segundos para ele ver uma tela de que o token está validando a transação, que eu não preciso, porque tudo já foi feito internamente de forma transparente, que é mais comum hoje em dia, mas lá atrás isso era necessário para dar uma percepção para nós, consumidores, clientes, de que, não, eu estou com algo robusto aqui, está sendo feita uma interação daquele token que eu validei. Então, isso tem um trabalho de percepção que é interessante nesse contexto todo. Bom, agora a gente vai falar um pouquinho sobre a adoção do CIAM. A gente já falou bastante, mas vamos falar mais agora. Fernando, você já disse que... você já falou um pouco também sobre os segmentos. Agora vamos falar mais especificamente. Diz pra gente assim, esse segmento, quais são os que adotam mais, que estão adotando mais as soluções de CIAM atualmente? Como acho que o mercado financeiro, ele é um case mais óbvio, né? Porque por causa do risco, do nível de risco que você tem quando você acessa uma aplicação, então esse é o tamanho do mercado. E evoluiu muito, né? De 10 anos para cá, você tem as corretoras, agora antes era só banco, agora tem as instituições de pagamento. Então acho que esse é um case claro. O seguro, a seguradora, que o Sérgio bem colocou, essa questão de fusão, aquisição, tudo isso gera um ambiente que é propício para você usar soluções de CIAM para melhorar essa experiência do usuário e aglutinar essa colcha de retalho que se formou. Mas aproveitando então para mencionar algo que eu não mencionei anteriormente, acho que o mercado corporativo, né? A gente pensa CIAM e de fato CIAM, o C é de consumidor final. Mas a gente tem também um nicho que é o B2B, né? Que é o acesso do terceiro, né, a uma plataforma. O Sérgio deu o exemplo, acho que é o exemplo mais clássico, que é o corretor de seguro, né? Que ele não é o consumidor final, mas ele também não trabalha na seguradora. Ele tem que ter um nível de acesso, né? Você tem vários casos também, outros casos dentro do mundo corporativo. TI, às vezes, que é terceirizado. Então, você tem pessoas terceirizadas que têm que ter um acesso de um nível alto numa infraestrutura crítica, muitas vezes. Essa gestão de acesso, ela é crítica, porque ela não é um funcionário da empresa que foi registrado ali pelo RH, você tem toda a informação dele. E ele também não é um consumidor final. Ou seja, que as ferramentas de B2C tradicionais também não resolvem. É alguém que está ali no meio e que está tendo cada vez mais uma atenção específica de CIAM. Aí a nomenclatura muda um pouco, né? Em geral a gente chama de IAM B2B. Eu ia falar BIAM. BIAM. Quem sabe a gente não criou um agora. Eu ia falar BIAM, Business. Business IAM, pode ter. E que precisa de ferramentas específicas. A Thales tem uma solução específica para IAM B2B, porque o que a gente vê muito no mercado, as empresas usando a solução B2C, né, a solução de CIAM, faz um puxadinho para fazer a gestão desses terceiros. Ou a gestão de workforce. Dá um acessinho a mais para ele. Dá um acesso a mais, tenta ali criar uns parâmetros, mas não é o ideal, porque esse mundo, vamos dizer, o acesso corporativo de terceiro, ele é um assunto que tem que ser tratado em si. Né? Então, aproveitando a tua pergunta, já que a gente já tinha falado dos cases de B2C, para estender um pouquinho para esse do B2B. Acho que é um assunto que a gente vê que está crescendo. Né? Dou um exemplo aqui só de uma empresa que procurou a gente porque ela tinha um terceiro que tinha acesso ao sistema dela, né? Uma empresa de terceiro, mas ela não fazia uma gestão manual de quem tinha acesso. E o funcionário do terceiro foi demitido e continuou tendo acesso ao sistema. Né? E ele foi demitido do terceiro, você não tem esse controle, né? Então, assim, isso está começando a ser um problema que o mercado está entendendo que tem que ter uma gestão específica. Na verdade, sempre foi um problema. Agora que está caindo a ficha, né? Né, Suzana? Então, agora todas as últimas invasões que a gente vê são relacionadas ao terceiro. Ou então eles estão colocando a culpa no terceiro, né? Mas enfim. Não, mas é um problema, sim. Não, é um problema grave. É um problema grave. Bom, pegando o gancho do que a Suzana estava falando,
que muitas vezes, né, não é o terceirizado que faz o problema, mas a gente está assistindo muito isso. A gente vai falar agora de um assunto que você gosta muito, de divulgar, né? De divulgar, que são os incidentes que acontecem em empresas de serviços essenciais. Então, pegando um gancho, porque você fez um artigo recentemente falando sobre o caso da Índia, lá na Índia, né, que aconteceu de ser um terceiro que... Empresa de utilities, de forma geral. Então, a pergunta é o seguinte, as empresas ainda não tiveram essa consciência de controle de acesso, Sérgio? Como é que você vê isso? Não, vamos lá. Vou dividir em duas partes, né? A primeira, vou tentar não ficar tão mal na foto, porque na verdade a gente tenta divulgar todos esses casos, porque a gente trabalha muito com alguns clientes e considera que é muito importante uma conscientização de defender os acessos aos sistemas de uma corporação, ao mesmo acessos publicados a serviços, a gente falou aqui bancários, etc. O banco no final também não deixa de ser, em outro cenário, mas não deixa de ser uma infraestrutura crítica também. A gente não pode parar um sistema bancário. Então a gente explora muito esses cenários dos ataques de ransomware, ataques de diversas formas. E aqui a gente tem um ponto muito interessante, que eu não exploro tanto quando eu falo dessas situações com utilities, com healthcare, com aerolíneas, enfim, governos. São coisas que refletem diretamente na sociedade. Isso é uma preocupação da Thales. No final de contas, quando você ouve falar em Thales, qual é a nossa grande preocupação? Construir um futuro em que a gente pode confiar. As grandes empresas de serviços críticos, quando você entra num avião, quando você está esperando um assunto relativo à soberania, com questões militares, quando você está usando um telefone celular, quando você está usando uma transação bancária, existe algum serviço Thales por trás desses serviços críticos. E o importante é que essas empresas, os consumidores confiam nessas empresas e essas empresas confiam na Thales para que tudo isso funcione sem nenhum tipo de disrupção. Então o serviço à sociedade é uma preocupação do grupo. Então, quando a gente fala desse tipo de ataques e vem para esse cenário, a gente tem duas situações. Às vezes, para realizar um ataque, um atacante ele vai entrar por um serviço de interação digital, por um serviço de e-commerce, por um portal web de um laboratório, por um portal web de uma companhia aérea ou de uma seguradora. Todos os casos que a gente está explorando aqui com o Fernando, que tem a ver com o CIAM. Então, a porta de entrada dele muitas vezes é por ali, ou uma das coisas que a gente tem visto recentemente com alguma frequência e preocupante, também via call center. E a gente tem vários casos aqui que vocês conhecem, que a gente consegue mitigar bem ataques em call center. Mas se ele tem uma porta de entrada, e existe uma porta de entrada através do que o CIAM poderia controlar, ele de alguma forma entra dentro desses sistemas, começa a navegar ali dentro e chega nos sistemas internos, que é onde a gente também fala muito da parte de gestão de acesso corporativo. Então todo esse cenário misturado, ele traz uma brecha que precisa ser cuidada. E a gente começa a enxergar, foi parte do que a gente conversou muito no IAM Tech Day, entre todos os atores que estavam lá presentes, os painéis, entrevistas, existe uma conscientização muito forte em relação a cuidar dos acessos. E aqui a gente está falando tanto de workforce quanto de CIAM. Público externo acessando sistemas, publicados ou não, portal web, público interno acessando sistemas internos. E um dos exemplos, terceiros tem sido, a gente tem visto na mídia que ataques através de terceiros é uma preocupação extremamente relevante. Muito. E aqui a gente tem 2 pontos. Eu separo a parte de terceiros, né? O Fernando fez uma explicação incrível. A gente tem o CIAM e tem gente que do CIAM, alguns fabricantes, fazem algum tipo de ajuste para tentar adaptar a customização para atender um B2B, um cenário de alguns tipos de terceiros, como a gente estava falando de agente, broker, tem outros cenários que a gente pode explicar mais para frente.
E tem o outro lado, que a gente protegeu os sistemas internos, a gestão de acesso corporativo. E aqui a gente tem uma linha de até onde você pode atender terceiros. Por exemplo, vocês sabem, a gente já fez alguns cases sobre o assunto, que um call center de terceiros atendendo uma companhia, essa mesma companhia pode atender. Normalmente essa divisão, essa linha divisória invisível, está no diretório ativo. Quer dizer, vamos tirar o techniquez, apesar da nossa audiência entender isso, mas se eu tenho aqueles usuários do call center, terceiro, provedor, etc., uma franquia de uma carrier, de uma operadora de telecomunicações, das franquias que fazem venda, até o momento que eu tenho aqueles usuários acessando meus sistemas, meio extranet, ou não, mas acessando meus sistemas, eles estão controlados por mim num tipo de base de dados, qualquer tipo de diretório ativo, outro tipo de situação onde eu controlo aquele usuário, eventualmente isso pode ser tratado como uma gestão de acesso corporativo, que a gente já falou aqui milhões de vezes. Mas a partir do momento que isso não é possível, eu não tenho acesso a essa base de dados, o controle, eu recebo qualquer tipo de e-mail, você cadastra, quando você está fazendo um serviço lá num site, você quer comprar alguma coisa, você bota qualquer e-mail. Quando a gente migra para esse momento, e muitas vezes a franquia que faz uma venda de um determinado serviço da franqueadora, o broker que trabalha com a seguradora, normalmente ele coloca qualquer e-mail, o e-mail dele da companhia. Então, nesse momento, entra o que o CIAM B2B consegue atender de forma bastante relevante. Então, aqui é um momento de transição, de como a gente vem do workforce para um CIAM B2B. Do consumer, a gente já está acostumado. O consumidor, o pessoal faz muita customização para tentar atender esse cenário, que normalmente a gente faz através de delegação. Esse é um assunto que a gente vai ver ali na frente para explicar um pouco melhor. E o Fernando tem bastante know-how disso. Então, esse é o caminho. Então, vamos só sintetizar o que você falou. Você está falando que o CIAM consegue proteger a empresa quando o funcionário utiliza um e-mail corporativo. Funcionários externos, utilizando qualquer tipo de e-mail, vão ser protegidos pelo CIAM. Funcionários externos que estão com e-mail corporativo ou com e-mail da própria companhia, mas que a organização controle em algum tipo de base de dados, ou eles estão no diretório ativo, por exemplo, um call center de terceiros, um call center de terceiros, eu tenho um e-mail desse pessoal. Eu controlo, eu consigo atender com a gestão de acesso corporativo. Todo o resto eu vou conseguir atender com o CIAM. E o resto é gigantesco. E as empresas começam a se dar conta desse cenário. E é um cenário que a gente tem visto que eventualmente poderia ou não solucionar algum desses casos que a gente tem visto de invasão de terceiros, ataques através de terceiros em diferentes tipos de segmentos. Tudo bem. É legal isso. Quer dizer que com o AD você consegue controlar uma parte e a outra parte que não está dentro do AD você consegue controlar via CIAM. Exatamente. O AD eu integro com o SafeNet Trusted Access, que vocês conhecem, a nossa audiência também. Mas tudo que não está ali, o mundo, os 100 mil clientes, os milhões de clientes de qualquer corporação que interagem digitalmente, o CIAM vai cuidar. Não somente o cliente, mas as companhias, os terceiros que têm que interagir com aquela companhia porque existe uma cadeia de distribuição, uma cadeia de atendimento ao cliente. De um workflow, né, de processinho. De terceiros, não só de consumidor final. Bem montadinho, tá certo. Bom, agora vamos para o terceiro bloco, falar sobre funcionalidades e inovação. Bom, vamos lá. Fernando, as soluções de CIAM da Thales utilizam análise de comportamento. Você já explicou um pouquinho como funciona isso. Para identificar as atividades fora do padrão, né? Você poderia explicar um pouco mais como que essa análise funciona e quais são os recursos que ela oferece para detectar o que está fora do comportamento padrão? Então, Suzana, essa pergunta volta lá quando a gente falou no começo, né? Aquele trade-off entre ter um sistema seguro e um sistema que seja fácil de usar. E a gente chama de RBA, né? Risk-Based Authentication. Isso aqui são mecanismos que a gente consegue avaliar dentro de uma transação, seja uma transação de criação de conta, seja uma transação de acesso, sem que o usuário seja, né, questionado a algum ponto. Então a gente está analisando ali centenas de sinais daquela transação. Alguns bem simples, é fácil de entender. Geolocalização. Então assim, se eu estou na minha casa, no meu celular, e tem forma do RBA avaliar se aquele celular é de fato o celular que eu sempre uso, o celular que foi usado no cadastro,
tudo isso ele vai contando pontos, né? Pontos positivos ou pontos negativos dentro dessa transação. E no final eu tenho um score de risco, que não necessariamente é binário, não necessariamente é dizer aprova ou não aprova. Pode ser aquela questão que a gente também falou aqui do step up. Então eu posso ter uma transação que está tudo certinho ali, verdinha. Beleza, passa e não precisa incomodar o usuário. Tem uma transação que tem um certo nível de risco, né? Deu um amarelo ali, porque é uma transação fora do meu padrão de consumo, ou eu estou usando um dispositivo que eu nunca usei antes, ou eu estou fora da minha casa, né? E ele vê que tem um certo risco. Não necessariamente ele precisa negar a transação, ele pode pedir um step up, falar, faz uma biometria facial, faz responde uma pergunta, faz alguma verificação adicional. E é aquilo que a gente falou, usar os métodos de autenticação de um jeito que faça sentido no risco daquela transação. E que isso é bom não só para a segurança, mas também para o usuário se sente protegido. O exemplo do Sérgio, né, que ele valida o token no background, mas ele mostra para o usuário que aquilo está sendo validado, para dar aquela sensação de segurança. Então o RBA, né, o Risk-Based, ele é baseado numa série de análises que tem o objetivo não só de negar ou de não negar, mas de dar uma experiência para o usuário que seja coerente com o nível de risco que ele está assumindo. Esse é o conceito. E aproveitando a tua pergunta para falar de biometria comportamental, isso é super legal. Tem tecnologia, a Thales tem essa tecnologia que avalia o comportamento de uso do celular no nível assim de velocidade de digitação, o jeito que você faz o swipe no telefone, né, que você muda de uma tela para outra, isso é único de cada pessoa. Então você pode ter um dispositivo, um SDK no aplicativo que faz essa análise. Então você consegue ali, com poucos movimentos da pessoa estar interagindo, você tem um nível de garantia que de fato é aquela pessoa. E isso totalmente transparente para o usuário. Ele sabe que está sendo utilizado, você pode avisar isso no momento do cadastro, que esse tipo de tecnologia é utilizado e a pessoa aceita ou não. Mas se ela aceitar, é uma tecnologia muito eficiente porque ela aumenta muito a segurança e ela não traz fricção praticamente nenhuma para o usuário, nenhuma nesse caso, né? Porque é o uso. Então, esse tipo de... Isso tudo é parte, está dentro do guarda-chuva de autenticação baseada em risco, tudo isso ele quebra um pouco esse trade-off. Então você consegue aumentar a segurança sem piorar a experiência do usuário. Por isso que a RBA é uma solução que está sendo cada vez mais usada por isso. Porque ela não cobra um preço, né? Você não está adicionando um passo a mais para o usuário. Você está subindo os dois, a experiência do usuário e a segurança. Em relação a isso que você acabou de falar, eu não sabia que a Thales tinha essa solução. E aí me fez pensar, hein, Suzana, naquilo que a gente tem falado, até nós fizemos agora, recentemente, uma entrevista muito interessante com o Dr. Moreira Lima, falando de casos que estão correndo na justiça de pessoas que fazem uma transação e dizem que essa transação não foi feita por elas. Usando os múltiplos fatores de autenticação e tudo isso. Nesse caso... É uma super ferramenta para a empresa, porque ela pode provar que sim, foi feito por ela sim, porque mostra um comportamento. Isso, será que é possível, por exemplo, utilizar isso juridicamente, essa solução? Eu acho que tem um caminho, né? Tem um caminho. Juridicamente, eu acho que teria que, né, no momento de uma disputa jurídica, né? Chamar um especialista, mas assim, a tecnologia dá ferramentas para você criar uma evidência, um indício ali de que aquela pessoa de fato fez aquela transação. Aí vai de um juiz querer aceitar ou não. Acho que tem também um tempo, né, do mundo não técnico entender o que é uma ferramenta dessa, entender se tem validade legal ou não. Mas sem dúvida nenhuma, a tecnologia ela cria um caminho, né? De repente você vai num processo ali que tem algum tipo de exposição, aquilo ali foi aceito como prova, pronto, aí você já abre uma jurisprudência para outros casos. Eu acho que gera um caminho, sim. Eu também acho. Que gera um caminho, eu vou aproveitar esse gancho para falar um pouquinho de autenticação de multifator, MFA, sim, que também é parte do CIAM. Eu acho que a biometria comportamental ela traz elementos, mas quando a gente pensa, e eu não sou nenhum especialista aqui, por favor, que os escritórios legais nos ajudem a resolver essa questão e o mundo jurídico, mas a gente contribui com elementos de comportamento. Mas aí eu vou trazer um exemplo, o lado oposto. Um cliente que queira fazer uma transação em um determinado momento, sei lá, num fim de semana, um pixel, mesmo no meio da semana, super transação crítica para ele.
E então, estamos usando biometria comportamental para fazer tudo mais rápido, não precisar passar por diferentes passos de autenticação. E ele está fazendo, precisa fazer, sei lá, vai comprar um carro, vai dar um sinal de uma entrada num carro, tem que transferir um TED, um Pix de 50, 100 mil reais. Só que ele está com o braço quebrado. E historicamente na biometria de comportamento dele, a velocidade e a forma que ele digita é com as duas mãos. Sim. Na horizontal, na vertical, blá blá blá. Ele está com o braço quebrado, ele vai fazer com uma mão só, numa outra velocidade. E esses dispositivos de biometria comportamental, eles identificam isso. O que vai acontecer? Vai bloquear. Score alto de risco. Ah, Não necessariamente bloquear. Essa é a inteligência que os bancos sabem usar há muito tempo e eu confio na forma como eles fazem. O que eles vão fazer? Eles vão pedir autenticações adicionais. Peraí, deixa eu pedir a biometria dele e deixa eu pedir para validar o token novamente no meio dessa transação. Tudo que seria pela biometria comportamental é porque ele já usou um token para entrar, ou uma biometria para entrar na aplicação, eu volto a fazer para validar a transação. E aí a gente entra no elemento de evidência para o mundo jurídico. Eu acho que a evidência vai estar comprovada com uma autenticação, com qualquer elemento que a gente sabe que pode usar a teoria do não repúdio. A pessoa não pode dizer, não fui eu numa autenticação de um token, com algo que ela tem no poder dela, com uma biometria, que é o que ela é, e com um token já validado dentro de uma aplicação que ela faz uso direto. A biometria comportamental ela vai trazer elementos adicionais. Mas eu não sei se vão poder ser utilizados mesmo no futuro como uma evidência, como uma situação de não repúdio. Já as autenticações, sim. E aí eu trouxe o exemplo para diferenciar no meio desse processo todo o que vai ser válido como evidência jurídica e o que talvez seja só uma contribuição, que é a biometria comportamental, que na verdade ela existe para facilitar, para ter uma interação muito amigável com os clientes que estão usando serviços digitais. Quando eu estou vendo que o risco é muito baixo numa biometria comportamental, eu não volto a pedir passos adicionais que vão gerar fricção. No momento que eu vejo um score de risco mais alto, eu peço passos adicionais que sim, são passos de não repúdio. E aí a coisa fica muito mais concreta dos dois lados, tanto do lado consumidor, que tem uma tranquilidade, quanto do lado da empresa, que realmente diminui o risco. Por quê? Por causa de uma autenticação do MFA, que a gente sabe que é um elemento de não repúdio, que é um elemento concreto de validação de uma autenticação de qualquer usuário interagindo com qualquer tipo de serviço digital. Seja os sistemas dentro da companhia, seja um serviço de online mobile banking, seja qualquer tipo de serviço digital que eu estou interagindo. Mais uma vez, laboratório, seguro, companhia aérea, etc. Faculdade. muito bom. Olha, eu vou falar uma coisa para vocês. Essa semana, Suzana e eu estaremos com o doutor Alexandre Ateniense, e especialista em direito eletrônico, e o nosso tema, sabe qual é? Provas digitais. Perfeito. Então nós vamos, Faça a pergunta. né, vamos nos aprofundar nesse tema. Aí a gente volta a Depois falar. a gente volta a falar com vocês. Mas eu tenho certeza que isso contribui demais em relação ao litígio, alguma coisa. Ainda mais com o nome da Thales, né, que é uma empresa mundialmente reconhecida e uma empresa muito séria. Então, eu acho que isso agrega muito para as empresas provarem, né, A validade de uma transação. Ou não. Não, e Ou tecnologia risco. ela não tem a intenção de dizer assim, é ou não é, mas ela provê evidência, né? Quer ver? Eu dou um exemplo rapidinho aqui, mas acho que é interessante com o que vocês estão falando. Se eu pegar de manhã e perguntar para minha Alexa onde que eu consigo comprar pão, por exemplo. Aí eu saio de casa, pego meu carro, ligo o Waze, vou até a padaria que a Alexa me indicou. Aí eu compro um pão, pago com o meu cartão de crédito. Aí eu volto pelo Waze e abro a portaria lá do meu prédio com Controle. minha senha, um controle, alguma coisa assim. Você vê, não usou biometria em nenhum momento, mas qual é a chance, se você juntar todos esse footprint digital, de não ter sido eu que fiz isso? Né? Você junta o da Alexa, claro, aqui tem toda a questão de proteção de dados, mas o conceito é que o uso da tecnologia que a gente faz deixa um rastro. Né? Quando você junta todos esses rastros, fica uma evidência muito forte de quem fez aquilo. E é impressionante, quando a gente pega o RBA, o Risk-Based Authentication, ele gera uns relatórios gráficos, inclusive, quando você vê exatamente a mesma transação, feito pela pessoa que de fato é o dono daquela conta, ou feito por um fraudador, são gráficos totalmente diferentes. É impressionante. Visualmente você consegue enxergar isso. E por quê? Porque o digital, ele deixa um rastro, né? Como se fosse um rastro físico. Aí é o desafio, assim,
Quando que a justiça vai entender isso? Quando que isso sai do mundo de tecnologia, vai para o acho que mundo eles não já estão tecnológico? entendendo, Fernando. Isso. Então, assim, é um processo Tomara. nosso também de educar isso, né? Mas a tecnologia, assim, o rastro digital que a gente deixa, nem a gente tem noção do rastro digital que você deixa. Você sai de casa, só você ligar o Waze ali, ó, você já tá deixando ali né? Não deixa, é só você pensar. E hoje em dia você pensa num negócio, eu preciso comprar uma blusa amarela. Daqui a pouco começa a aparecer blusa amarela. É o seu rastro digital É que o você meu vai deixando ali. No meu pensamento. Então, Agora vamos pro operacional, Fernanda, com você mesmo. Fala pra gente como que acontece a implementação dessas soluções de CIAM, como as equipes de tecnologia, não é só de tecnologia, como o Sérgio falou antes, né? São várias áreas da empresa que conseguem entender e se organizar para a solução ser implementada com sucesso. Como é que você cuida disso? A gente tem visto isso e é uma evolução também, porque 10 anos atrás também a gente conversava sobre soluções equivalentes a essa, a gente conversava com a equipe de TI. Então você tinha TI, às vezes você tinha ali alguém de segurança, apesar de que esses papéis específicos de segurança são mais recentes. Mas hoje em dia, principalmente quando a gente vai em reuniões, né, de apresentação exploratórias e tem mais áreas, você tem uma área de negócio, às vezes, ou de operação, que tem mais interesse do que as próprias áreas de tecnologia. A área de tecnologia entende o que está acontecendo, já sabe, já tem um histórico. Você fala IAM, CIAM, as pessoas já sabem do que você está falando. Mas as áreas de negócio estão entendendo que isso aqui é uma solução que vai trazer um ROI, né? Não só no combate à fraude, não só na melhora da parte de cyber. Você tem um ROI muito importante vindo da área de negócio, da área de operações também. Pegando o exemplo de CIAM B2B. Para você fazer uma gestão de um terceiro, né, de uma empresa terceira que tem que ter acesso ao teu sistema, usando a estrutura que você tem normal de RH, de cadastro de funcionário ou de TI. Então, assim, tem que dar acesso a um terceiro, tem que abrir um ticket com TI vai lá, cadastra, leva 2, 3 dias. Olha a quantidade de gente que você está envolvendo. Quando você fala para a área de negócio, que ela mesma vai ter a capacidade de criar um acesso para um terceiro, com toda a responsabilidade, usando o consentimento do terceiro que vai ter acesso aos teus sistemas, delegando o poder para esse terceiro fazer a gestão dos funcionários dele. Sem precisar passar Sem por precisar TI. passar por TI, por RH, por ninguém. Então, você começa a ver que tem um ganho operacional aí. Aí eu me preocuparia. Né? Lembrando que TI ou segurança vai ter o tracking de todas esses acessos, essas autorizações, essas delegações. Então, todo mundo... A preocupação vem, claro, parece que se abriu a porteira ali, né? Não, pelo contrário, fica até mais seguro do que era antes por causa daquele case que eu falei. Você dá um acesso a um terceiro. Se não tiver ninguém fazendo a gestão disso, e esse terceiro sai da empresa terceira, você vai levar um mês para, né, quando der um problema, para tirar aquele acesso. Pelo contrário, isso você melhora essa gestão, você passa parte dessa gestão para o controle das áreas de negócio. Operações tem um alívio fantástico com isso, mas ao mesmo tempo você com mecanismos que garantem e até melhoram a questão da segurança. Essa é a sacada do B2B, né? De ter uma gestão específica para terceiro. Como diz a Suzana, do BIAN. Do BIAN, isso. Vai pegar, Business Identity and Access Management. Adorei. Bonito. B2B Identity and Access Management. Suzana batizando... Suzana batizou. Isso Isso aí vai para o mercado, né? Nem só da Thales. O mercado vai usar. Bian. Bom, a gente falou todas essas proteções e tudo mais. Agora, como que o CIAM ajuda a proteção de dados em face à lei de proteção de dados, efetivamente? Lei de proteção de dados, acho que é lei. Então você tem que fazer. E às vezes, né, fala LGPD, as pessoas ficam preocupadas, né? Tem aquele medo. LGPD, a questão é a seguinte: tem que ter uma muito boa comunicação e um bom registro. A solução de CIAM da Thales tem o que a gente chama de Consent Management. Consent Management. Que é um módulo que faz essa gestão. Então você vai fazer um cadastro, coloca ali todas as condições legais, a pessoa aceita ou não aceita, tudo isso fica registrado e qualquer operação que você vai fazer no futuro, você checa nesse Consent Manager para ver. Eu posso ter essa ação com essa pessoa, ou ela está autorizada a ter esse acesso, baseado nos aceites que essa pessoa forneceu. Você pode solicitar o aceite e ter claridade nisso. Acho que LGPD é comunicação clara, registro claro e uma operação que respeite isso. Processo bem definido. Né? Capacidade de apagar os dados, porque isso a LGPD garante. Então, assim, você pediu para o usuário
para usar os dados dele para operação 1, 2 e 3 e não operação 4, respeita isso. Uma boa gestão de CIAM não vai te dar dor de cabeça com LGPD. Vamos então agora para o quarto bloco. Nós vamos falar um pouco de impacto das soluções da Thales, falar um pouquinho de futuro. Então, praticamente, nós estamos finalizando a entrevista por chave de ouro. O Sérgio vai contar para a gente alguns cases que você pode revelar, nem todos na área de segurança, a gente sabe que nem todos podem ser contados e dados nomes, enfim. Mas, assim, de maneira prática, o que o CIAM tem ajudado as organizações, Sérgio? Maravilha. Os casos, exemplos, nomes, a gente tem alguns casos públicos na Europa, bastante relevantes porque a gente está explorando aqui no mercado brasileiro. Eu vou deixar para o Fernando, logo após a minha fala, ele tem uma boa experiência para explicar como são esses casos, quem são esses clientes. E por outro lado, eu acho que o mais importante é mostrar como e de que forma esse diferencial que a Thales tem vem sendo utilizado por esses clientes. Então, basicamente, a gente falou muito de consumidor aqui. É óbvio que a gente consegue atender o mercado consumidor, né? Com um cliente interagindo com o portal web porque quer fazer uma compra. E vamos extrapolar um pouco isso. Um cidadão que quer usar serviços governamentais entrando num site de governo. Um cliente usando uma companhia aérea, um portal de um laboratório que fez um exame. Todos esses cenários, eles são relevantes e a gente consegue atender. Com a parte de consentimento, que o Fernando acabou de mencionar, como a gente tem um módulo específico, isso é um diferencial da Thales, nem todas as soluções de CIAM têm um módulo de consentimento para cuidar, por um lado, de GDPR na Europa, e como a gente veio com essa solução da Europa, isso está muito... parte do DNA da nossa solução. E no Brasil, isso atende perfeitamente, adere perfeitamente à LGPD. Então, isso é extremamente importante. E toda a área de autenticação, não gerar fricção, todo o roteiro básico de um CIAM para um consumidor, para um cliente final, a gente consegue atender. Mas o nosso diferencial não está aqui. Eu diria até que se existe um mercado, uma demanda de um cliente que a gente gosta de atender e onde a gente coloca todas as nossas fichas, porque a gente entende que a gente tem um diferencial relevante para o mercado, e existe hoje ainda uma... Vou chamar de vulnerabilidade, mas na verdade por um lado, desconhecimento, por um lado, muito controle manual, na parte do BIAM, né? Parafraseando a Suzana, que no contexto, a gente atende o consumidor, mas a gente atende todo aquele cenário de terceiros que existe entre a companhia até chegar no consumidor final. A gente brinca que é uma diversidade de identidades. Então, a gente tem o broker, o agente para o mercado de seguro. Vamos falar um pouquinho de cidadão? É um exemplo interessante que a gente vem trabalhando já há algum tempo. Leva um pouco mais de tempo porque tem a ver com governos e são processos mais lentos, mas uma mãe que queira conseguir um atendimento médico no hospital público para o seu filho e já começa uma interação digital, ela não só tem que fazer esse agendamento digitalmente, o governo tem que dar subsídios para validar que ela é mãe do filho dela, do garoto. Como é que você correlaciona essas duas identidades? Já começa por aí uma complexidade interessante que a gente consegue endereçar. Né? Exato. Mas a Secretaria de Saúde, ela tem que interagir com o hospital ou com o laboratório que prestou aquele serviço e que vai dizer, eu dei o atendimento para esse menino, filho da senhora tal ou do senhor tal, e... Secretaria de Saúde, você tem que me pagar por esse serviço que foi prestado. E ela tem uma interação digital eventualmente também. Então a gente começa a explorar um ecossistema que é muito mais complexo. E como é que a gente resolve essa equação? E a mesma coisa para a aerolínea, né, a companhia aérea com as agências de viagem. N outros cenários em distintas indústrias. Né? A companhia de food and beverage, né, fazendo a distribuição. Ela não está só com o consumidor final lá na ponta. Ela tem a interação com quem cuida do estoque, uma distribuidora, um ponto de venda final, que é um barzinho. Quem que entra nos sistemas para fazer reposição de estoque? Como é que é o controle de fluxo de caixa? Porque tem pagamento de um lado para o outro. Quem põe o líquido dentro, envasador, como é que chama? As fábricas que fazem engarrafadoras. Então, todo esse cenário... Então, você vai para trás, para a cadeia de suprimentos. Você tem a cadeia de distribuição. Até chegar na ponta
você tem diversas identidades de diversas empresas Nossa. que você até tem um contratinho quilo. assinado lá que fala de LGPD. Mas você não tem um acordo com o funcionário dessa companhia que nem sabe da existência desse contrato eventualmente. E está acessando os sistemas da engarrafadora ou da companhia fulana de tal de food and beverage. Uhum. Aí é onde o nosso módulo de consentimento ajuda. E para gerenciar essas identidades dos terceiros, a gente usa a delegação que o Fernando estava explicando. Então você sai um pouco, como as empresas fazem hoje, se é que fazem. É um controle manual, é base de dados manual. Isso demanda um workload gigantesco dos times de segurança, Jura dos que times faz de TI. manual? Tem gente que faz manual. Nossa. E, então o ganho é gigantesco. E a gente está num mundo que profissional de segurança de cibernética no mercado está em falta. É. Ganhando e mudando de empresa e sendo super valorizado, e tá certo, mas tem uma falta. Então, se você não der ferramental para esses profissionais, às vezes eles não trocam nem em função de um salário mais alto, que também acontece. Às vezes Eles é por causa trocam de porque eles condições. não têm condição, não tem um ferramental Não, adequado. condições E aí de você trabalho, otimiza, você precisa de menos pessoas trabalhando e essas pessoas trabalham com mais qualidade porque tem um ferramental. Então, Cian B2B veio exatamente para esse cenário e foi uma aposta da Thales lá atrás, ainda com a empresa que a gente adquiriu, que foi a One Welcome, que hoje é parte integrante da nossa divisão. Então, esse é um diferencial importantíssimo. Delegação é o que a gente ataca nesses casos de uso que o Fernando vai mencionar. Consentimento, super importante. E aqui eu trago um ponto extremamente relevante, que eu tenho falado em diferentes apresentações, Fernando ressalta isso o tempo todo. Kuppinger Cole, Gartner, quando eles fazem toda a análise do IAM, especificamente vão para o CIAM, eles olham esse diferencial da Thales como, peraí, a Thales está endereçando um problema que é um problema que vai ganhar uma escala gigantesca. Uhum. Ninguém está olhando para a questão do B2B, do BIAM, dentro do CIAM. É um fato. E você tem isso na indústria 4.0, cenários de cadeia de distribuição, como eu mencionei, cenários de cadeia de suprimentos, com certeza. Indústria de seguro, os diferentes bancos, trabalhando com bancos, quer dizer, todo um cenário que a delegação e o consentimento ganham uma relevância gigantesca. E aí eu acho que você pode citar alguns exemplos. Eu vou usar o nosso principal case de B2B, que é o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu usa a solução da Thales, que veio da One Welcome, da nossa aquisição. E ali é um case muito claro, né, de B2B, porque o Banco Central não tem consumidor final. Não tem um aplicativo que você abre com uma conta. Isso são dos bancos. Quem acessa o sistema do Banco Central são os bancos. Os bancos. Então, o desafio aqui é esse. Quem vai acessar não é um funcionário do Banco Central e também não é um consumidor final que vai passar por aquele processo de registro, de cadastro. Não. É alguém que é funcionário de um banco e o Banco Central precisa herdar esse KYC, né, desse funcionário vindo de um banco. Então, você precisa de ferramentas específicas para isso. E a solução da Thales, ela foi entendida pelo Banco Central no mercado como uma solução que é especificamente criada para isso. Não é um puxadinho, né, de um B2C, que você ajusta ali, põe uns parâmetros para considerar que são funcionários corporativos de outras corporações, ou do IAM mesmo, do workforce, né, da gestão de funcionário, que se você usar esse sistema de gestão de funcionário para fazer gestão de terceiro, tem um custo operacional muito alto, porque você vai gastar toda a tua estrutura de RH, de TI para fazer a gestão desses terceiros. Então, o Banco Central Europeu é um case nosso emblemático disso, porque é um B2B puro que a Thales conseguiu atender de forma pensada, né? Você sabe a data que foi implementado isso? Não lembro. Faz tem uns alguns 3, 4 anos. 4 anos, Depois da pandemia. Acredito que sim. Foi depois da pandemia. Porque E a gente pode compartilhar a gente com tem vocês mais dados do case. desse case. porque nós acompanhamos, você lembra desses anos? Nós acompanhamos que eles estavam com um problema seríssimo, porque na pandemia o Banco Central Europeu, que tem em primeira linha os relacionamentos com os bancos centrais de cada país europeu, né? Eles estavam com um problema seríssimo de identidade. De gestão de identidade. Exato. Aí você, por isso que ela Provavelmente a conexão está aí, porque deve ter uns 3, 4 anos. Eles tiveram muitos problemas, porque eles ficaram paralisados, né? Foi. E esse problema a gente vê, às vezes conversa com empresas grandes, estão estruturadas, e a gente vai ver que tem problemas, às vezes, que ainda está, sabe, no nível 1 do problema, está tentando resolver o problema com soluções internas, soluções in-house, que tudo bem, é o jeito que evoluiu, mas a mensagem aqui, assim, tem solução pronta,
para atacar esse problema especificamente. Tá certo. Bom, agora sim a gente vai chegar no final, mas eu quero fazer uma pergunta de $1 milhão para os dois. Olhando, quais são as tendências de desenvolvimento de Cian que a Thales está prevendo para os próximos, sei lá, anos? Não, legal. É inevitável que a gente aqui cai no lugar comum na RSA, no lugar comum no nosso mercado, tanto do lado do atacante quanto do lado da defesa cibernética, nós fabricantes, que é o mundo de IA. Só que eu sempre, quando a gente trabalha com o nosso mercado, Brasil e América Latina, a IA já está sendo utilizada pelos atacantes. Talvez até mais do que hoje. Com certeza. Mas, então, IA é uma tendência, né, para a gente usar em defesa. Já vem sendo feito algumas iniciativas ao redor disso, nas várias frentes que a gente atua. Criptografia pós-quântica, a história que vocês conhecem da Imperva, com bots bons, bots maus, como se fazer essa separação. Então, isso é um lugar comum na Thales, né? Se a gente for para o mundo Thales, radares, coisas de instrumentação aérea, dizer, a IA é uma parte do processo de gerenciamento de produtos que a gente tem dentro da Thales. Perfeito. Isso é uma tendência. Só que nesse momento eu também gosto de fazer uma ponderação. Nós, na América Latina, no Brasil, em muitas indústrias, a gente ainda não faz o básico. Se a gente fizer o básico, a gente vai estar muito bem, obrigado. Mitigando bastante os riscos de ataques e colocando uma infraestrutura que dê uma certa proteção e credibilidade para os usuários finais, para as empresas, para todo o ecossistema ao redor daquela organização. O básico precisa ser feito e a gente ainda não faz. E quando a gente fala de multifator de autenticação, se a gente fizer, já é o básico, a gente já vai mitigar muito risco de ataque. E isso vale para CIAM, para IAM, para Workforce, né? Então, essa por um lado é uma tendência. A outra tendência que eu gostaria de explorar, e depois eu deixo pro Fernando, é que a gente falou de meio de pagamento, a gente falou de mercado privado de uma forma geral, né? A gente tem vários cases aí onde a gente pode explorar esse cenário B2B. Indústria 4.0, cadeia de distribuição, cadeia de fornecimento, todos esses cenários, eles têm demandas e tem uma necessidade específica que o B2B consegue atender. Mas eu gosto muito de falar do cenário de governo. O cenário de governo, a gente tem isso, e não é só no Brasil, a gente tem uma aceleração, e quando a gente fala de Brasil, esfera municipal, esfera estadual, esfera federal, de serviços digitais que a gente entrega ao usuário, entrega ao consumidor, ao cidadão, para ele utilizar os serviços do Estado. Só que, como em qualquer indústria, e de forma alguma a gente vai mencionar que isso aqui é um problema do governo, um problema do Estado. Não, na indústria privada também, a gente às vezes acelera deployment de determinadas tecnologias e não vai na mesma velocidade com a segurança. E às vezes até com a privacidade, por aí vai. Então, segurança é um ponto importante. E esses exemplos que eu dei, o que eu mencionei para a Secretaria de Saúde, para aquela mesma mãe que já está identificada com aquele filho, vai valer para a Secretaria de Educação quando ela for matricular o filho na escola. E eu replico e começo a ter uma otimização do uso desses serviços com uma gestão de identidade de toda a população para prestar melhores serviços. Então eu já sei que a dona fulana de tal é mãe do cicraninho. E ambos saíram de um serviço hospitalar e daqui a alguns anos vão ser matriculados numa escola estadual, numa escola municipal. E existe a troca de informações. E essa mesma escola vai ter que cobrar da Secretaria de Educação o pagamento por ter prestado o serviço, por ter feito a matrícula e por aí vai. Então são cenários que se replicam para atender melhor o cidadão. E a gente tem uma relativamente avançada estrutura de governo digital que a gente tem no país, com várias entidades trabalhando nisso. Então esse é um ponto que eu chamo a atenção, porque a gente vem conversando com algumas entidades aqui e lá fora. E para mim é uma tendência também. Até a própria Thales, quando a gente começou essas discussões, se surpreendeu um pouco. E é um mercado que eu acho que a gente tem condição de atender. Por quê? Porque a gente tem esse B2B num módulo muito específico, a gente não tem uma customização do que é um atendimento de CIAM para o mercado consumidor, nem está trazendo, não, vamos atender isso aqui com a solução de workforce que a Thales tem. Não. A gente tem um módulo de delegação que cuida de consentimento, que cuida de delegação focado num B2B. Esse B2B, para mim, é um B2B Gov.
A gente consegue atender serviços digitais do governo B2B. para prestar um melhor serviço para a população. E isso é relevante. Bastante relevante e a gente consegue atender. Não sei se você quer complementar. A tua resposta foi completa. Eu queria adicionar um aspecto que acho que está embutido na tua resposta, que assim, a gente fala de CIAM, IAM, é um assunto que aparentemente é um assunto de segurança. E na verdade, né? Mas não é só segurança. Eu acho que a gente tem que pensar segurança junto com experiência de usuário. Pode ser um pouco clichê falar disso, mas se a gente pensar a experiência que a gente tinha como usuário digital há 5 anos atrás e hoje mudou muito. Mudou muito, né? O passwordless, tem muita tecnologia vindo e assim, a gente tem que quebrar um pouco essa ideia de que mais segurança é menos pior a experiência do usuário. Não necessariamente. Acho que as tecnologias estão vindo para subir os dois, para melhorar os dois. E assim, não pensar em segurança e experiência do usuário como 2 caixinhas. É a mesma caixinha. Né? E a Thales tem isso no desenvolvimento de produto dela. Não adianta você pensar segurança separada da experiência de usuário. E o exemplo do Sérgio é isso, né? Aquela mãe que tem o filho, se ela faz esse cadastro uma vez e todo o serviço governamental que ela vai usar, ela já tem isso, né? Já reconhece ela como mãe do filho e isso facilita muito o canal. Diminui né? fricção. E serviço de governo ainda às vezes só tem aquele, mas quando você vai para o privado, a pessoa pode pular de um para o outro. Então, se você tem uma experiência ruim, eu já tive um caso assim, tinha que fazer um Pix. Eu fui no meu aplicativo do banco, que é mais fácil de logar. Tem um que eu tenho que pôr senha, o outro reconhece com Face ID. Eu fui pro do Face ID. Natural. Né? São coisas pequenas, mas que o negócio em si, a saúde do negócio está veiculada a isso. Acho que é super fundamental não olhar para a segurança e a experiência do usuário como 2 caixinhas separadas. É uma caixinha só. Perfeito. Bom, Fernando, muito obrigada pela sua primeira vez Obrigado, aqui. Espero prazer. que você volte sempre. Prazer. Sérgio também, mais uma vez, muito obrigada. Eu acho que nós discutimos hoje assuntos muito importantes para todos os segmentos. Falamos de governo, e-commerce, mercado financeiro, saúde, indústria, que a indústria está começando a se movimentar. E ver que isso também é importante para ela, não é só porque ela não vende direto para o consumidor que o controle de identidades não é importante, né? A gente já até, nós e Suzana, lembra que a gente estava conversando sobre uma grande empresa de sandálias? E... Enfim, houve um incidente dentro dessa organização que veio pelo chão de fábrica. Então, a gente tem que tomar conta de tudo, né? Então, a gente agradece muitíssimo. E como é que fala aí, Suzana? Clica no sininho. Clica no sininho, curte e... clica no sininho, compartilha e clica no sininho para receber as notificações do nosso canal. Muito obrigado. Obrigado. Tchau, até a próxima. Gente, até